Tudo bem, Thiago. Tudo bem, a comunidade DCM. Eu falei para o Thiago ontem, quando ele me chamou, que eu falei assim, eu não prometo estar completamente recuperado da ressaca às 9h30 da manhã, não, tá? Eu vou... E aí, Thiago, eu te informo que até às 3 horas da manhã meu cérebro não conseguia desligar, eu não conseguia dormir. Eu fiquei rolando na cama, aí peguei o celular, comecei a ler notícia, comecei a ler isso, aquilo, falar com fulano, com Beltrano, perturbando as pessoas no meio da madrugada. Isso depois, porque na hora que você me chamou, eu estava em looping, ouvindo todas as versões de tá na hora do Jair, entendeu? Tá na hora do Jair ir em cana, tá na hora do Jair ir embora, tá na hora do Jair virar... É uma quantidade incrível de tá na hora do Jair que eu assisti ontem. Mas é muito bom estar aqui para a gente... o árbitro ontem, né, diante da goleada, ele acabou o jogo aos 45, né, ele não deu a prorrogação É, esperada. Então a gente é. está aqui agora antecipando a comemoração que a gente imaginava que ia ser só no final do dia. Aliás, na metáfora do futebol, eu gostei de alguém que disse ontem o seguinte, ó, que teve VAR ontem, né? Teve VAR quando o Alexandre de Moraes pede o à parte para Carmen Lúcia e diz assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e só um pouquinho, como é que não é uma ameaça? E ali é um recado pro Fux, né? Como é que não é uma ameaça? E aqui, ó, chama no VAR, né? E mostra a imagem do Bolsonaro ameaçando, de fato, o próprio Alexandre de Moraes. Foi um momento muito pedagógico, né, do dia de ontem. Mas a Eu tenho pergunta até um que fica, né? paralelo, hein, Thiago, tem um Diga lá, paralelo diga lá. de um grande amigo, que é xará meu, inclusive, Samuel Marques, né, a liderança do PT lá do Sul Fluminense. Ele falou assim: ninguém viu em grande importância naquele gol que o Oscar fez no 7-1, né? Foi Uhum, 7-1, não foi uhum. 7-0. É, Esse voto do Fux ontem tem o mesmo condão, né? É é, aquele voto ali de honra para os caras, mas que no é. final não muda nada no resultado. Eu usei, voltando ao esporte, né? Porque vem da editoria esportiva e acho que a metáfora funciona. Tem um comentarista aqui no Rio Grande do Sul, que é o Adroaldo Guerra Filho, e ele sempre tem umas boas sacadas de filosofia de boteco, né? Hum. E aí, às vezes se dizia, né? Ah, mas sei lá, o time tal vai vir motivado e tal. E ele diz assim, vai perder motivado, né? E eu disse ontem sobre isso. Eu digo, tá, mas o voto do Fux, vão perder motivado, né? O voto do Fux nada mais é do que é uma palma no nada, né? Não é uma salva de palmas, é uma palma batida e vida que segue, O né? voto do Fux é muito mais sobre o Fux do que sobre os Ah, réus ali, perfeito, algum benefício que eles possam ter tido. perfeito, perfeito, perfeito. Mas A gente fala disso aqui, a gente fala vamos, disso. vamos falar, mas eu preciso começar pelo grande arco. O que significou de fato o dia de ontem? A gente já consegue ter a aderência, né? A gente já consegue ter o corpo do que foi ontem, ou precisamos de um distanciamento histórico ainda para perceber que ontem nós vivemos um dia de efeméride, ô Samuel? Boa pergunta, Thiago, porque você já me permite concluir que nós precisamos sim do distanciamento histórico. A gente a gente pressente, né? A gente sente na pele o que aconteceu ontem, foi uma coisa fora do comum. Eu vinha comentando, inclusive, com alguns amigos, e ontem também num podcast que eu estive, eu falei, olha, eu tendo a acreditar, ainda no calor do momento, que esse julgamento ele é muito mais importante do que foi lá a P470, né, do que foi os processos da Lava Jato, que mobilizaram o Brasil, né? Se a gente pensar aí nas últimas 2 décadas, né? Foram os 2 grandes julgamentos políticos do Brasil, que ocuparam as editorias, as redações durante anos a fio e até hoje rendem debates. Então, aqueles dois ali eram considerados, e inclusive a imprensa usava, né, essa manchete, o julgamento do século, o julgamento do ano, o julgamento da década. Esse é o julgamento do século para mim até agora. E não tem como ser diferente. Eu acho que a gente vai ter clareza disso com o tempo, porque foi julgado pela primeira vez no Brasil. Não é a primeira vez desde a redemocratização, não. É a primeira vez no Brasil que militares da mais alta patente, comandantes das tropas brasileiras, sentaram no banco dos réus civil, responderam como qualquer outro cidadão brasileiro e foram condenados. Eu não digo que como qualquer outro cidadão brasileiro, porque foi melhor do que isso. Foram condenados com a responsabilidade que o cargo lhes impunha.
Ontem, na dosimetria, isso era debatido. Primeiro sobre o Bolsonaro, por ser o líder da quadrilha, o líder da organização criminosa armada tem nome, que é Jair Messias Bolsonaro. Esse é um cara, é um bandido, e para a direita existe um jargão do que deve ser feito com bandido, que eu não vou repetir aqui, mas eu quero que eles lembrem. Bandido bom, né? Então, o bandido bom lá é o Jair Bolsonaro, líder da quadrilha, líder da organização criminosa. Eu posso falar isso com toda a tranquilidade do mundo, porque nós sempre dissemos isso, mas sempre com a reserva de que ele estava sendo julgado. Agora nós falamos como um condenado diante do judiciário brasileiro. Não muda, isso nunca vai mudar. Jair Messias Bolsonaro entra para os livros de história como líder de uma organização criminosa armada. E os militares que foram julgados tiveram suas penas agravadas como servidores públicos que são responsáveis pela defesa do Brasil, quando, em vez de defender o Brasil, atacaram o Brasil. E agora, para tentar se defender do que fizeram, se somam com ataques externos ao Brasil, vindo de uma nação estrangeira, para tentar escapar das mãos da justiça. Então, para mim, é muito importante destacar o que aconteceu ontem. É um ex-presidente da República, sim, mas são também militares da mais alta patente, sentados no banco dos réus, ouvindo até o último minuto calados a sentença, né, ser proferida contra eles. Uma sentença que eu acho que ficou adequada, sabe, em relação ao tamanho da pena, ficou adequada, mostra, é pedagógica. Ela ensina ao futuro do Brasil que ele não deve repetir um passado muito triste, passado de anistias, um passado de jogar para baixo do tapete, de botar os compadres para julgar e, obviamente, absolver. Isso, sabe, Thiago, dá a dimensão da tua pergunta. A gente só vai conseguir ver na completude o tamanho do que aconteceu ontem e nos últimos dias com o tempo, com os livros de história contando. Houve um dia no Brasil, houve um ano no Brasil em que aqueles que tentaram dar um golpe de Estado, depois de tantos golpes que o Brasil sofreu, o Adriano Diogo vinha falando com a gente aqui, a história mais que centenária dos golpes de Estado no Brasil, depois dessa longa história, houve um golpe tentado poucos anos depois de outro. Poucos anos depois de tirarem uma presidente da República e impedirem um outro presidente de assumir. Tentaram mais um. Tentaram se perpetuar no poder através de mais um golpe de Estado, com o uso das forças militares. Parem com essa palhaçada de senhorinhas com Bíblia na mão que não teve violência. Tinha um plano de assassinato com armas compradas. Tinha um plano de assassinato das mais altas autoridades, recém-eleitas, inclusive, que envolvia monitoramento dos passos dessas pessoas, campana na porta da casa do cara, acompanhando ele, sabendo cada minuto onde ele estava, o que ele estava fazendo, com quem ele estava, planejando qual é o melhor momento do bote para eliminar, para matar, para executar o presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente do Tribunal Federal. É isso que foi montado. Isso não é um passeio no parque, não é um passeio na Disney, como eles gostaram de repetir ontem. Foi esse tipo de organização criminosa, terrorista, e me faltou essa caracterização para eles no julgamento. Isso que eles fizeram é terrorismo interno. Mas tudo bem, hoje não é dia de reclamar do que faltou, não. Hoje é dia de mostrar que o ato encerrado ontem é um momento histórico dessa nação, com um julgamento em que aponta pela primeira vez no Brasil que as coisas não vão ficar impunes, porque é muito bonito quando a gente repete que é bom lembrar para que nunca mais se repita, mas vinha se repetindo. Por mais que a gente dissesse nunca mais, era todo dia, era toda hora. Não vai ter golpe, teve golpe. Não vão passar, e passavam. As nossas frases sempre foram muito assertivas, mas a nossa capacidade de torná-las efetivas era muito pequena. Ontem se tornou efetivo, Thiago. Então, para mim, esse é o... A câmera sumiu, mas já volta. Esse era o condão do dia de ontem. Enquanto eu ajeito a minha câmera aqui. Perfeito. Ó, já voltou. Esse é o condão histórico do dia de ontem. A história vai nos mostrar a dimensão maior do que nós somos capazes de ver agora. Mas ela é muito grande já.